Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o período intertestamentário. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já vimos o cativeiro, já vimos o período persa e iniciamos agora o período grego. O período grego vai ser subdividido na parte com o Alexandre Magno mesmo e com os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, vamos ver o período grego com Alexandre Magno primeiro. Alexandre Magno era filho de Filipe da Macedônia. Então, a Macedônia fica aqui em cima. À sua esquerda, para cá no mapa, está a Itália, Roma. Aqui embaixo está a Grécia. E aqui, para o lado de cá, para o lado direito, está a Ásia Menor. Aqui na Macedônia, então, é que Alexandre Magno vai nascer e vai iniciar o seu reinado. Ele vai ter um reinado entre 335 a 323. Só uma parte dele é que ele vai ter ascendência sobre a Palestina e sobre Jerusalém propriamente dito. Filipe da Macedônia, ele fez guerra aqui embaixo com a Grécia e venceu. E conquista a Grécia em 338, de tal maneira que toda esta parte aqui pertencia agora à Macedônia. Quando Filipe estava com 47 anos, ele morre e deixa o governo para o seu filho Alexandre Magno. Alexandre Magno assume, portanto, com 20 anos de idade. E com 20 anos, ele vai reinar, ele vai conquistar outras regiões até a idade de 33 anos, quando ele morre. Alexandre inicia, portanto, 13 anos de reinado, conquistando a Síria, a Palestina, que agora era o nome do lugar onde ficava o reino, antigamente o reino de Judá e o reino de Israel. Toda aquela parte ficou conhecida como Palestina. O Egito e também a Pérsia. Portanto, ele conquista praticamente todo o mundo conhecido, um mundo importante naquela época. E quando ele está fazendo esta conquista, ele manda uma mensagem a Jerusalém. E para não conquistar em guerra, ele primeiro fazia a oferta. Então ele dizia assim: se entreguem. Ele manda uma mensagem para Jerusalém ordenando que Jerusalém se entregasse, se submetesse ao seu governo. E o sumo sacerdote daquela época disse: não vou me submeter, não quero me submeter, não vou me submeter. Depois dele ter dito isso, Deus fala com o sumo sacerdote e diz o seguinte: olha, Alexandre vai vir dominar tudo. Então, quando ele vier, você vai se vestir com as vestes sacerdotais, as vestes rituais, e você vai recepcionar Alexandre. E todo o povo vai se vestir com vestes brancas para recepcionar. Vocês não vão fazer guerra. Ele, vendo isso, ele não fez guerra. Quando ele vê esta recepção do sumo sacerdote em trajes sacerdotais, e todo o povo vestido de branco para receber Alexandre Magno, desanda, ele não faz guerra, ele abaixa a cabeça e em sinal de adoração. E assim, logo em seguida, ele oferece sacrifícios ao Senhor. Então, a conquista de Jerusalém por Alexandre Magno se deu, não com o povo
povo se submetendo a Alexandre, mas a Alexandre se submetendo a Deus, adorando e ofertando sacrifícios a Deus. Este era Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi o ídolo de muitos outros reis, imperadores e governantes que vieram depois. Ele era o padrão, ele era o exemplo. E, neste momento, a conquista de Jerusalém foi, na verdade, a conquista, a submissão de Alexandre a Deus. Alexandre, ele teve méritos imensos. Ele leva a cultura, a arte e a língua grega para todo o império dele, né? Todo o império grego macedônico. Ele faz esta difusão de cultura, de arte e de língua. Isto serviu de bastante coisa para a história da difusão, da dispersão dos evangelhos. Por quê? Porque onde os evangelistas, os apóstolos, os discípulos de Jesus iam, todos falavam grego. Portanto, todos entendiam as pregações. Então, por um lado, deve-se a Ciro, né, a dominação babilônica, a dispersão dos judeus por todo o mundo conhecido. Por outro lado, todos eles foram alcançados porque se falava grego em todo lugar. Então não se falava a língua do lugar, se falava o grego. Portanto, era fácil fazer o evangelismo, era fácil fazer a dispersão da palavra de Deus. Ele funda 70 colônias, ou 70 regiões, 70 cidades. A cidade mais famosa é Alexandria, que foi fundada e o nome foi dado em homenagem a Alexandre. Era a maior cidade do Egito, ficou sendo a capital do Egito por bastante tempo. E ali se fez uma grande biblioteca, se fez um grande museu. Então, era um centro de dispersão do conhecimento. E nós vamos ver que também foi um centro de dispersão do evangelho. Ele morre com 33 anos de idade, quando ele estava tentando conquistar mais outras regiões para frente, mas ele morre na Babilônia com 33 anos de idade, ou seja, bastante novo, mas já fazendo o que tinha que ser feito. Quando ele morre, o império dele não tem para quem ser deixado. O filho dele era muito novinho, era muito jovem ainda, e aí ele não deixou nenhuma instrução, e aí os seus generais, os principais generais que ele tinha 4 grandes generais que faziam a guerra junto com ele, que andavam junto com ele. Estes 4 dividiram o reino de Alexandre, o império de Alexandre, dividiram entre si. Então ficou o seguinte: o Egito, toda essa parte em azulzinho aqui, essa aqui de cima é o mar, né? Mas esta parte aqui, ó, esse aqui, isso tudo aqui é o Egito. Então o Egito, ele vinha até um pedaço aqui, ó. Ficou com Ptolomeu. Pegando aqui, de onde para o império que ficou de Ptolomeu, era a Síria. E a Síria tinha uma área maior, porque a população era bem dispersa, então a área ficou maior. Esta área toda aqui da Síria ficou para Seleuco. Então aqui nós vamos ver os reis da dinastia ptolomaica. E aqui nós vamos ver os reis da dinastia Seleuca.
né? O Seleucida, né? Alguns historiadores dizem Seleucida, e aqui Ptolomaica. Esta parte aqui, nessa coloração aqui de abóbora, ficou para Lisímaco, a Trácia, e a Macedônia e a Grécia ficou para Cassandro. Aqui a Roma, que ainda estava menor, sem muito poder, né? E os grandes impérios aqui, Babilônia, Síria, Egito, todos dominados por Alexandre o Grande. E depois subdividido entre os seus generais. A era dos Ptolomeus começa, portanto, quando morre Alexandre o Grande e Ptolomeu I, chamado Ptolomeu Sóter, ele assume o Egito e um pedaço da Palestina. Este pedaço englobava Jerusalém e as terras em redor do povo de Judá. Então, nós vamos ver que eles dominaram até mais ou menos 204 a.C., de 323, quando morre Alexandre, até 204. E nós vamos ver que existe aqui uma sequência. Ptolomeu I, que era o general Sóter, chamado Sóter, Ptolomeu II, que era chamado Filadelfo, para diferenciar, Ptolomeu III, que era chamado Evergetes, Ptolomeu IV, Filopater, e por último, Ptolomeu V, Epifânio. A dinastia continua. Os Ptolomeus continuam no Egito até quase o final. Entretanto, eles não tinham mais domínio sobre Jerusalém. Portanto, por isso que eu estou citando até Ptolomeu V, porque depois do V nós tivemos, se me não falha a memória, 12 Ptolomeus, né? Mas estes os que tiveram importância em relação ao povo de Deus. Ptolomeu Sóter, o primeiro, era general, portanto, conforme eu já havia dito. E ele, além do Egito, ele também domina a Palestina, que era o nome que se dava nessa época. Essa região toda aqui ficou conhecida como Palestina. Então, ele domina em 320 aqui a Palestina e ele convida os judeus para irem para o Egito. E muitos saem daqui e vão para o Egito. Lá no Egito, eles separam um bairro específico para os judeus, em Alexandria. Alexandria era a maior cidade e ficou sendo capital num bom tempo. Ela ficou sendo capital do Egito. Aqui eles tinham um governo próprio, eles tinham uma vida própria e, portanto, ali eles se desenvolveram até a época de Paulo. Paulo cita alguns evangelistas vindos de Alexandria. Quando Sóter morre, assume o trono o seu filho Filadelfo. Ele reina de 285 a 247. E é ele que vai organizar a biblioteca famosa de Alexandria, que depois, no final, ela vai ser queimada, não existe mais, e um museu também grandioso, famoso em Alexandria. Aqui nós temos uma coisa muito importante. A Bíblia, o Velho Testamento, ele vai ser traduzido para o grego. Aqui nós vamos ver uma questão que vai influenciar lá na frente o evangelismo. A Grécia já estava dominando a sua cultura, a sua língua, já estava dominando tudo. Quando então Ptolomeu Filadelfo determina que se traduza o Velho Testamento para o grego, ele reúne 70 sábios, 70 escribas,
E em 250 a.C. eles vão em Alexandria, que era o centro do governo, era o centro do poder dos Ptolomeus, e eles fazem a tradução chamada Septuaginta. É esta que influenciou a nossa escritura que nós temos hoje. Uma das influências, grande influência, foi a Septuaginta. Então aqui a tradução do grego. Só que ele começa as guerras com Antíoco II da Síria. Por quê? Antíoco II ele estava dominando a Síria, herdada do seu pai general, né, de Alexandre. E eles começam a guerrear por causa do território judeu, porque era um território bastante importante, e eles começam a fazer guerra nesse sentido. Tá? O início da guerra é aqui com Filadelfo II. Morrendo Filadelfo II, Ptolomeu II, Filadelfo, surge aqui, assume aqui Evergetes, ou Ptolomeu III. Ele reina até 222 e a única coisa que nós temos assim de importante, de interessante para falar sobre ele é que ele vai nomear um sobrinho do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote na época era Onias II. Onias II era o sumo sacerdote e ele pega o sobrinho dele para nomear como cobrador de impostos. Porque veja, esta área toda estava submissa ao Egito, então eles tinham que pagar imposto. A quem recolhia esse imposto era o sobrinho de Onias II, que era sumo sacerdote. Ele foi mantido no poder, mas o seu sobrinho recebeu ainda um outro poder, que foi o de cobrar impostos. Filopáter assume, assim que Ptolomeu III morre, e ele assume como Ptolomeu IV. Ele entra em guerra de novo, e agora uma guerra mais acirrada, contra Antíoco. E ele vence. A guerra aconteceu em Gaza, uma cidade filisteia, antiga filisteia, em Gaza. E ali ele ganha e continua mais um pouco no poder. Daqui a pouquinho eles vão perder para a Síria, vão perder o poder daquela região. Só que Ptolomeu IV faz uma coisa que ele não deveria ter feito. Como ele ganhou, ele se achou invencível, poderoso demais. E ele, muito curioso, ele quis entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para ver o que tinha dentro. Ele se achava poderoso o suficiente para fazer isso. Ninguém conseguiu impedir Ptolomeu IV, mas Deus impôs no seu coração um temor tão grande, um terror tão grande que ele não conseguiu entrar, e ele saiu aterrorizado. Isso fez com que ele quisesse se vingar, e ele começa agora uma perseguição contra os judeus, porque até agora os judeus eram tratados muito bem pelos Ptolomeus. Só que Filopáter quis se vingar daquilo que aconteceu com ele, ele quis se vingar contra o povo de Deus, contra os judeus. E, portanto, ele inicia uma perseguição bastante intensa contra os judeus. Quando Ptolomeu IV morre, quem assume é Epifânio, né? Ptolomeu Epifânio, que tomou o número de 5, portanto, Ptolomeu V. Ele tinha apenas 5 anos, portanto, ele tinha que ser auxiliado por outras pessoas. Ele tinha um general chamado Escopas, e esse Escopas, ele então começa a fazer uma grande perseguição, né? uma perseguição bastante acirrada, no estilo de Ptolomeu IV. Ele acirra ainda mais, ele aumenta ainda mais a perseguição, começando agora a maltratar os judeus.
E os seleucitas agora tomam, invadem a Palestina e Antíoco III acaba conseguindo o controle da Palestina. Então, a partir daqui, a partir de Epifânio V, a Palestina, inclusive Judá, passa para o domínio dos Seleucitas, do general Seleuco, os descendentes de Seleuco, que se chamavam de Antíocos. Então a gente vai ver Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III. Então começa aqui com Antíoco III assumindo a terra de Judá. E aí os judeus fazem festa, porque eles estavam sendo maltratados por Ptolomeu IV e continuavam sendo maltratados pelo general de Ptolomeu V. Portanto, eles se imaginavam que estavam sendo libertados por Antíoco III. Amém, amados? Bons estudos.